A Justiça determinou que a Prefeitura de Ribeirão Preto disponibilize profissionais de apoio pedagógico e cuidador a todos os alunos com deficiência intelectual matriculados na rede municipal de ensino. Uma luta que se arrasta há anos na cidade. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça acatou o pedido da Promotoria de Ribeirão Preto e determinou que a administração disponibilize profissional de apoio pedagógico devidamente capacitado e cuidador a todos os alunos com deficiência intelectual matriculados na rede municipal de ensino que deles necessitarem. O município tem prazo de 30 dias para disponibilizar o profissional indicado, a contar da apresentação de cada requerimento, sob pena de multa diária de R$ 300, limitada a 30 mil em cada caso. Não se pode falar em inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular se nós não dermos a ela uma oportunidade de progredir em sala de aula. E sem esse apoio pedagógico, eu tenho uma inclusão de faz de contas. Não é? Então, é importante que a gente tenha esse apoio pedagógico em sala de aula para esses alunos, para que eles possam, de alguma maneira, evoluir, aprender alguma coisa. O município terá o prazo de 30 dias, a partir do momento em que o pai, a mãe, o responsável pede um professor de apoio, terá o prazo de 30 dias para atender. Então, ele tem que se preparar para isso, porque senão é uma multa diária para cada aluno de R$ 300, até o limite de R$ 30 mil. Então, é uma despesa muito grande para o município, caso ele queira enfrentar essa decisão judicial. A decisão determina que os profissionais de apoio e os cuidadores deverão ser disponibilizados mediante declaração de um profissional habilitado, que pode ser um médico, psicopedagogo ou um pedagogo. Esse documento deve atestar a deficiência intelectual, justificar a necessidade de um acompanhamento e apontar a qualificação mínima dele. O profissional pode atender mais de um aluno na mesma sala de aula. A função do profissional de apoio escolar, ela existe para auxiliar aquele aluno no seu desenvolvimento cognitivo, ou seja, no aproveitamento escolar. E o profissional cuidador, ele existe para auxiliar o aluno nas suas atividades do dia a dia, seja numa alimentação, encaminhar o aluno para o banheiro ou numa locomoção. Então, os dois profissionais são fundamentais para que o aluno com necessidade especial tenha o seu funcionamento, a sua atividade escolar aproveitada ao máximo. A ação civil foi movida pelo Ministério Público porque a demanda é muito alta. Centenas de pais movem processos individuais e conseguem decisões favoráveis, mas muitos sequer têm acesso ao judiciário. O promotor ainda tem outra ação semelhante contra o Estado. O grande mérito da ação civil pública é que ela abarca os interesses na coletividade, ou seja, a decisão vale para todo e qualquer aluno da rede municipal de ensino que tenha deficiência intelectual. É aquele ditado da isonomia, eu tenho que tratar desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Então, eu tenho que possibilitar à pessoa com deficiência intelectual uma condição tal e que ela possa acompanhar alguma coisa, extrair alguma coisa do ensino. Não é? Porque senão ela simplesmente vai ficar alocada dentro de uma sala de aula sem aproveitamento nenhum. Essa é uma luta que se arrasta há anos em Ribeirão Preto. Mães já fizeram abaixo-assinado e pressionaram a aprovação de projetos para mudar essa realidade. No acórdão, o tribunal pontuou que falta política pública adequada para atender aos interesses dessas crianças na cidade. A educação de Ribeirão Preto ela só tem a ganhar com esse profissional de apoio escolar e com o cuidador, já que os alunos serão atendidos de forma digna, porque eles poderão desenvolver o seu trabalho cognitivo, o seu desenvolvimento cognitivo e também poderão socializar com os colegas em sala de aula, já que eles precisam de um atendimento diferente daqueles alunos que estão em sala de aula e que não são portadores de necessidades especiais. Isso vai realmente fazer com que a inclusão ela seja mais efetiva, né, porque vai poder acompanhar, vai estar próximo desse professor que realmente vai fazer desenvolver a fala, a leitura, e é isso que a sociedade espera para que tenha uma real inclusão
quer seja de qualquer deficiência, né? O tratamento adequado é essencial para o desenvolvimento das crianças. A Fabiana, por exemplo, tem um filho autista de 14 anos e conseguiu na justiça o direito do menino ter um professor mediador desde que entrou na pré-escola. É uma diferença enorme, porque assim, o Miguel sempre teve excelentes professoras de apoio, que fez com que ele desenvolvesse as habilidades básicas que todo ser humano necessita, como fala, né, escrita, leitura. E o Miguel, por essa adaptação de material, ele a cada ano se desenvolve melhor cognitivamente. Um professor na rede, com 30 alunos em sala de aula, ele não consegue dar atenção para uma criança que tem necessidades especiais. E a maioria dos professores, eles não estão preparados para lidar com uma criança, né, ou um adolescente que tem essa necessidade. Então, isso foi de extrema importância. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal da Educação disse que já cumpre o teor do acórdão sobre a disponibilização de cuidador e do apoio pedagógico aos estudantes com deficiência em caráter de não exclusividade. Informou também que a educação especial da rede municipal conta com 178 professores de atendimento educacional especializado, 394 professores mediadores, 48 do projeto de educação especial e mais 412 cuidadores para o atendimento de cerca de 1.200 estudantes com deficiência. José Eduardo Oliveira, educador, já conosco ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. A gente segue falando sobre esse assunto então. Professor, como a educação de Ribeirão Preto recebe a decisão da Justiça de garantir esse acompanhamento às crianças com alguma deficiência? Uma ótima tarde, muito bem-vindo aqui, professor. Boa tarde a todos. De antemão, a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura devem receber essa notícia cientes de que é a decisão acertada. Até porque, historicamente, a humanidade, desde a pré-história, tem por hábito, né, alijar essas pessoas com algum tipo de deficiência do convívio social, do processo educacional. Isso só veio, de alguma maneira, ser corrigido durante a Constituição de 1988. Foi a primeira vez que no Brasil se citou os direitos e deveres das pessoas com deficiência. Depois isso veio ratificado novamente em 1990 pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais tarde, um pouquinho, no aspecto mais educacional, pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, em 1996. Então é de fundamental importância que a Prefeitura acate, ciente que apesar desses números de 178 profissionais de AEE nas escolas, que a demanda ribeirão-pretana é bastante grande no momento para isso. Professor, qual que é o benefício desse aluno ter um professor de apoio e um cuidador no processo de aprendizagem? Exatamente, esse é o famoso AEE, né? É o Agente de Educação Especializado. Toda a sala de aula, ela tem sempre um professor que a gente chama de professor regente, que é aquele professor que é o responsável pela sala de aula ou por uma determinada disciplina, um componente curricular. E, obviamente, esse docente acaba não dando conta, até porque no seu processo de formação, todo esse treinamento não foi dado a ele. E ter uma pessoa, um agente ali de educação especializado, treinado, que domina não o conteúdo das disciplinas, e sim o conteúdo técnico, para dar o apoio para essas crianças, para que elas possam se deslocar na escola, fazer uma integração maior com seus colegas, apreender melhor os conteúdos que são passados em sala de aula, se alimentar, utilizar o sanitário. Isso é de fundamental importância, tanto para o trabalho pedagógico em sala de aula, como também para o desenvolvimento e integração e inclusão dessa criança no processo educacional. E a gente está falando de um direito que é garantido por lei, não precisaria nenhuma ação judicial para determinar isso, né? Exatamente. Infelizmente, acaba, como eu mencionei no começo da entrevista, dizendo que as demandas atualmente têm sido cada vez mais gritantes na sociedade e o poder público precisa estar sensibilizado. A Constituição garante isso, que essas crianças sejam incluídas no processo educacional, que estados e municípios façam isso e, preferencialmente, sempre na rede pública de educação. José Eduardo de Oliveira, educador, agradeço muito a sua presença aqui conosco no Jornal da Clube. Boa semana para você. Boa tarde a todos. Até mais.